Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Fala Sério. Meu nome é Antônio Carlos e criamos esse canal. Estamos aqui com vocês para discutirmos, para falarmos, debatermos os principais problemas do nosso país ao longo desses últimos anos que, infelizmente, enfrentam uma crise política, uma crise institucional que parece não ter fim. Quem não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar. Hoje o tema que a gente vai conversar hoje é sobre o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, que tem sido uma figura bastante polêmica. Sérgio Camargo, que tenta desconstruir toda uma história de luta, tenta desconstruir, desqualificar todo o movimento negro no país. Felizmente faz parte de uma equipe, de uma política de desconstrução de tudo no nosso país. Gostaria de introduzir o porquê dessa política de desconstrução com a fala do próprio presidente, que num jantar lá em Washington, ele falou o seguinte: o Brasil é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer, que eu sirva para que, pelo menos, eu possa ser um ponto de inflexão. Já estou muito feliz. Isso foi num jantar em Washington de 2019. Para a gente ver que não é surpresa nenhuma todas as atitudes de quem está ao lado do presidente, a quem trabalha com ele. Todo mal tem uma raiz, todo mal no sentido político, né? E não poderia vir de outra pessoa, senão de Olavo de Carvalho, a quem toda essa turma é discípula. Ele elogiou nesse jantar também Olavo de Carvalho, dizendo que Olavo de Carvalho é um de seus grandes inspiradores e de muitos jovens do Brasil. Veja bem, que péssima inspiração. Em grande parte devemos a ele a revolução que estamos vivendo. Que revolução, você pode se perguntar aí na sua casa? O Brasil está se tornando um pária em diversos assuntos internacionais, inclusive tendo uma diplomacia que não mais tem um respeito internacional como tinha antes, um país em que, em matéria de meio ambiente, já não tem mais o peso de exemplo que tinha na preservação, um país em que exemplo disso é a questão do derramamento do óleo, a questão do desmatamento e de queimadas na Amazônia, dentre tantos outros pontos negativos. Bem, Sérgio Camargo ele é o presidente da Fundação Palmares, uma fundação que deveria representar, que deveria difundir a cultura negra, a importância do combate ao racismo, ser uma fundação que representasse toda a comunidade negra do Brasil. Mas, na verdade, a fundação tem sido totalmente desviada da sua principal, primorosa função. Sérgio Camargo ele é filho de Oswaldo de Camargo, surpreenda-se, filho de Oswaldo de Camargo, um defensor da cultura negra, um dos maiores nomes da literatura negra. Inclusive, ele tem mais de 10 obras. Tem aí um filho que, infelizmente, quer desfazer todo um trabalho, uma construção de luta do movimento negro. Inclusive, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo, um blog do próprio Oswaldo de Camargo, e também vou trazer para vocês e deixar o link de uma página do YouTube em que traz uma entrevista, na verdade, com Oswaldo de Camargo, muito interessante. Vale a pena vocês assistirem. Sérgio Camargo, ele é conhecido por declarações polêmicas que têm ofendido. Na verdade, são declarações de fato racistas e preconceituosas. Eu vou citar algumas delas para vocês sentirem, verem o quão tem sido agressivo com a comunidade negra, com a comunidade afrodescendente no Brasil. Ele diz: a escravidão era um negócio lucrativo, tanto para os africanos que escravizavam, quanto para os europeus que traficavam escravos. A diferença é que os europeus não escravizaram mais. Já os africanos, que ponto chega a posição de negação? Vamos à próxima. É inacreditável que tenham tentado ligar nosso presidente ao assassinato dessa mulher sem valor. É preciso que Marielle morra.
Só assim ela deixará de encher o saco. Não é possível, não é possível. Eu fico surpreso e indignado que um trabalho de desconstrução tão agressivo como esse, como ele desenvolve. Mas como eu falei lá no início do vídeo, faz parte de uma equipe que foi escolhida a dedo para tirar do país a importância da luta negra. A escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Benéfica em que sentido? Porque a gente comentou no outro vídeo que as pessoas foram libertas, o Brasil foi o último a acabar com a escravidão. As pessoas, os negros, eles foram jogados ao léu sem nenhuma proteção social. As pessoas foram jogadas ao léu sem um lar para morar, sem trabalho, sem terra, sem nada. Não à toa, a maioria da população pobre, ela é negra ou parda. E como é que esse cidadão vem falar que a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes? É uma aberração a afirmação dessa. Movimentos negros são um conjunto de escravos ideológicos de esquerda. Escória maldita. São palavras ofensivas, retrógradas, negacionistas. Os movimentos, todos os movimentos, eles têm uma importância gigante, porque por vezes as pessoas acham que direitos, eles são adquiridos, eles são conquistados de graça. Na verdade, os direitos e as grandes transformações, elas derivam desses movimentos que trazem à luz problemáticas que muitas vezes são ignoradas, são tratadas como normalidade. O preto ser sempre tratado como bandido, o negro ser sempre ter um salário mais baixo, o preto ser espancado em favela, humilhado, quando a gente vê que fora das comunidades, como a gente viu num vídeo que eu também trouxe aqui, em que um cidadão de Alphaville distrata um policial, pessoas e movimentos antidemocráticos brancas, elas são tratadas totalmente diferente em protestos. Então a gente vê os movimentos, eles têm essa importância gigante de transformação, de esclarecer, de trazer à luz a problemática que existe e que não é de hoje, mas sem ignorado, que não é um preconceito velado, é um preconceito explícito na sociedade brasileira. Ele diz ainda: a Fundação Cultural Palmares não pertence ao movimento negro, conjunto de escravos ideológicos de esquerda, ínfima minoria dos negros brasileiros. A fundação pertence ao povo de todos os tons de pele, sem qualquer distinção. Mas não são todos os tons de pele, nobre Camargo, que estão à margem da sociedade. Não são todos os tons de pele que sofrem agressões na rua, que são a maioria pobre, a maioria excluída do mercado de trabalho, que cai na informalidade, a maioria que acaba ficando marginalizado, sem assistência do Estado. As políticas inclusivas, elas têm um papel social gigante de transformação dessa realidade. Determinei, quando tomei posse, a retirada de personalidades que homenageia, entre outros, Benedita da Silva e Marielle, ícones da esquerda vitimista. Isso me traz uma revolta tão grande quando eu escuto essas palavras, essa história de vitimismo, de mimimi que criaram, uma extrema-direita fascista que criou, que na verdade não é a questão de vitimismo, não. É de justiça social, de igualdade social. O país, o Brasil, é um dos países que mais mata no mundo. É um dos países que mais mata no mundo, principalmente negros. É um país em que morrem líderes de movimentos sociais, líderes que querem a proteção, por exemplo, da Amazônia, líderes que tentam transformar essa realidade. Não tem nada de vitimismo, de mimimi. Vocês viram os últimos vídeos na imprensa de violência. E quem mais
é vítima de violência nesse país. Mimimi e vitimismo é conversa de quem quer encobrir toda essa desigualdade social, colocar para debaixo do tapete o problema, não discutir para fingir que não existe. Dos nomes que foram tirados da lista das personalidades negras, um deles foi Zumbi de Palmares. Além de criticar Alcione, também, Sérgio, ele atacou também a mãe de santo, Adna dos Santos, que ela é coordenadora de políticas e promoção da diversidade religiosa da Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Distrito Federal. Inclusive, a Rede Sustentabilidade moveu uma ação pedindo o afastamento da sua função de presidente da Fundação Palmares, pedido esse que foi negado pelo STJ. Então, a gente percebe em resumo, a gente vai ver que ele desrespeita a cultura negra, desrespeita a religiosidade negra, se torna racista, sendo ele também negro. No dia 5 de junho, o Ministério Público pediu para a apuração de crime de racismo. Antes do fechamento desse vídeo, o Ministério Público Federal adverte em relação à criação de um selo. Veja bem, meu Deus, tem que ter paciência com seres desse naipe que representam um retrocesso em tudo que se construiu até aqui. O presidente da Fundação Palmares foi notificado a se abster definitivamente de utilizar a estrutura ou nome da fundação para conceder qualquer tipo de selo, certidão, declaração pública de que cidadãos são ou não racistas. A gente percebe a intenção de criar um documento, um selo, uma declaração, quer que seja, para justificar declarações de pessoas com certeza racistas. A intenção dele, segundo ele, era de agraciar quem é injusta e criminosamente taxado de racista pela esquerda vitimista, os loucos, que tudo é esquerda e comunista, né? Todo mundo é esquerda e comunista. Você foi a favor de prevalecer, de preservar direitos humanos, direitos trabalhistas, direitos sociais, você é comunista e de esquerda. Quando não fala o nome Lula, né? Se não falar o nome Lula, não valeu. Então, selo não racista para agraciar quem é injusto e criminosamente taxado de racista pela esquerda vitimista com o apoio da mídia, artistas e intelectuais. Isto é o que estamos vivendo no Brasil. Isto é o que nos tem trazido vergonha e decepção e uma péssima imagem internacional. O Brasil está virando uma ilha. Aí, por vezes, uma confissão para vocês, por vezes a gente quer não se calar, a gente se cansa de falar tanto, preso da liberdade da eterna vigilância. É preciso que nos tornemos vigilantes, atuantes e denunciadores de muitas coisas que acontecem. Se você não faz esse papel, acaba que tudo passando como um rolo compressor. E muitas vezes esse grupo, infelizmente, ele tem se utilizado das fake news, de notícias falsas. Não à toa que existe o chamado Gabinete do Ódio, que está sendo investigado. E muitas pessoas, cidadãos, pessoas boas, pessoas ingênuas, digamos assim, elas se informam só pelo WhatsApp, ou por mensagem, alguma mensagem de texto, ou por alguém que se torna influente na vida delas, e elas passam a acreditar em tudo o que foi colocado. Hoje a esplanada dos ministérios ela foi fechada por conta de ameaças, inclusive a igreja lá próxima, por ameaças desses movimentos antidemocráticos. Para vocês verem a que nível que chegamos. Mas o argumento continua, um argumento falacioso, de que são os comunistas, os socialistas que querem tomar o nosso país, que querem acabar com o nosso país, e o que a gente percebe é que eles que estão acabando aos poucos o nosso país, quando ameaçam a democracia, como eu falo em todos os vídeos, pedem um fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal, volta do AI-5,
ditadura e mais. As investigações elas vão demonstrar quem é que está financiando todos esses absurdos que estão pondo em ameaça a nossa democracia. Então, para mim, né, para mim, para todos vocês que estão aí do outro lado, para as pessoas que participam de movimentos sociais, para a esquerda, que tem desempenhado um papel muito importante no Congresso Nacional, que muitas vezes elas vão até à justiça e conseguem barrar medidas provisórias absurdas, decretos absurdos, medidas controversas, que muitas vezes põem em xeque direitos, muitas vezes põem em xeque o que se conquistou com tanta luta ao longo dos anos, avanços na sociedade. Permaneçamos, né, apesar de tudo, permaneçamos vigilantes e perseverantes. A luta é todo dia, até o fim. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por vir até aqui, participar do canal, ter a paciência de me ouvir e não esqueça de comentar. Concorda, discorda, o que é que achou, sugestões de temas também aqui para o canal, curte e compartilha. E não esquece, se gostou, se inscreve, para a gente aumentar esse canal e cada dia mais a gente puder até depois convidar pessoas para debater com a gente. Tchau!